versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Essa palavra do apóstolo Paulo à igreja em Colosso, ela chama a atenção da igreja. Chama a atenção da igreja como está esse cristianismo. Como que está? Como que eu estou vivendo este cristianismo? Amém, igreja? Então veja aqui, você vai perceber comigo como que está sendo vivenciado este cristianismo. Versículo 1, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, ouve que é muito forte, irmãos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, porque vocês morreram para este mundo, e a vossa vida está oculta, guardada juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Diga glória a Deus, amém? Então aqui eu faço uma pergunta para todos nós que somos cristãos. Eu faço essa pergunta pautado na palavra. Nós já morrimos para este mundo? Nós que confessamos que somos de Jesus Cristo, quem aqui é de Jesus Cristo? Diga amém. Amém, nós somos de Jesus. Nós que confessamos este Jesus, nós já morremos para este mundo. Entenda bem o que é morrer para este mundo, porque aqui a religiosidade entra e muitas coisas são incrementadas, são colocadas, adicionadas, levando a uma confusão na cabeça das pessoas. Não está dizendo, e você vai perceber dentro do contexto que nós vamos ler, que morrer para o mundo significa que eu não posso mais frequentar uma festa, eu não posso com a minha família ir para uma praia, visitar um lugar paradisíaco, eu não posso me reunir com os amigos, porque eu faço aqui essa pausa para comentar isso, porque para muitas pessoas, elas acham que morrer para o mundo é que agora é o seguinte, ela começou a andar na igreja, e ela não pode mais se relacionar com pessoas, ela não pode mais frequentar algum lugar, porque lá vai ter pessoas que não professam a mesma fé que eu professo, e eu não posso ir. Não, o texto não está dizendo isso. Morrer para o mundo não significa eu não frequentar algum lugar, porque esse lugar tem pessoas que não professam a mesma fé que eu. Não é isso, entendeu? Você vai ver na frente, mais para frente, o que é morrer para o mundo. Morrer para o mundo faz menção ao ser interior que habita dentro da gente. Morrer para o mundo faz menção à mentalidade, como que ainda nossa mente se encontra, como que ainda o nosso vocabulário se encontra. Morrer para o mundo destaca se o nosso coração ainda continua um coração petrificado ou se transformou em um coração de carne. Entendeu, igreja? Porque eu já vi muitas pessoas dizendo, já ouvi da boca de pregadores que, olha, rapaz, o cara serve a Deus e foi para a praia. Irmão, Jesus, quem fez o mar foi Jesus, foi Deus, irmão. Quem fez o céu foi Deus. Quem fez a natureza foi Deus. Nós podemos usufruir, nós podemos contemplar as maravilhas de Deus. Esse calor, o frio, o sol é de Deus, em nome de Jesus. Ai, o cara é de Jesus, o cara de Cristo diz que é de Deus, e foi na festa lá, ó. Peraí, eu posso ir na festa sim. E se tem pessoas na festa que está vivendo de um jeito meio escarnecedor, está se posicionando de um jeito meio que fora dos princípios que eu aprendi, eu não vou dar seguimento àquilo,
Eu não vou dar continuidade àquele posicionamento. Eu vou na festa, uns se manifestam de uma forma, eu tenho a minha forma para se manifestar, porque eu sou de Cristo, eu tenho princípios de Deus. Eu não preciso ir na festa para esculachar, esquecer da minha bandeira que é Jesus Cristo. Está entendendo? Eu preciso falar sobre isso, porque tem pessoas que confundem as coisas. E a Bíblia mostra, nós vamos chegar no texto aqui, que ser de Cristo é ser transformado. Ser de Cristo é ter uma mente transformada, é ter uma mente renovada, é ter um coração transformado, é ter um coração habitado de fato por Deus, um ser interior, é um ser interior habitando dentro de mim, um ser no meu interior, um ser habitando dentro de mim. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, que nós somos templos, moradas do Espírito Santo. Ser de Cristo é saber que o Senhor está habitando dentro de mim. Eu posso frequentar alguns lugares, mas eu não preciso compartilhar de algumas coisas nesses lugares. Amém, igreja? Em nome de Jesus. E aí, logo no versículo 1 aqui, já no começo, se fostes ressuscitado, se nós fomos ressuscitados com Cristo, então nós devemos buscar as coisas do alto. Nós devemos ter prazer na satisfação, gozo, alegria nas coisas do alto. As coisas do alto, as coisas de Deus, a obra em si, participar do corpo de Cristo, cultuar, se reunir, que seja uma reunião para juntos louvarmos ao Senhor, uma reunião para que juntos nós possamos orar juntos. Isso tem que me trazer prazer, satisfação, alegria. O texto fala, ó, se você está ressuscitado com Cristo, então você tem que ter prazer nisso. Agora, eu devo avaliar minha vida. Peraí, eu não estou tendo prazer e satisfação nisso que é de Deus, e tem coisas do mundo que vai contra os princípios da palavra, e eu tenho prazer naquilo, cara. Como assim? Então, isso é para a gente justamente julgar as nossas inclinações. Entendeu? Amém, amados? A Bíblia está dizendo, se fostes ressuscitado com Cristo. Entenda assim, como que é esse ressuscitado? Porque para ser ressuscitado com Cristo, Cristo foi ressuscitado, mas antes dele ser ressuscitado, ele morreu. Amém? Então por que a Bíblia está perguntando assim para mim? Se você foi ressuscitado com Cristo, busque as coisas do alto. Cristo morreu e ressuscitou. Como assim? Eu quero entender para mim, como que isso se aplica? Lá no livro de Romanos capítulo 6, não precisam abrir, irmãos. Romanos capítulo 6, no versículo 4, diz que quando a pessoa ela desce as águas do batismo, é como se ela fosse sepultada com Cristo, e ela agora nasceu uma nova pessoa. Então, como que acontece para mim na prática, de uma forma dinâmica, como que acontece esse ressuscitar com Cristo na minha vida? Eu desço as águas do batismo, e agora quando eu levanto para uma nova vida com Cristo. Eu fui ressuscitado com Cristo, e agora essa pessoa que assumiu um compromisso com Deus, ela tem que ter a mentalidade de que ela tem princípios a seguir, ela tem uma palavra para fazer dessa palavra estrada para os seus pés. Amém? Eu tenho agora um caminho aonde andar. Essa é uma pessoa que foi ressuscitada com Cristo. Isso tem que acontecer. O próprio Jesus, olha só que interessante, trazendo para dentro desse contexto que nós estamos falando. O próprio Jesus, ele orienta a isso. Lá no livro de João, no capítulo 3, Nicodemos, a Bíblia vai dizer que Nicodemos era um dos fariseus da época. Quem que era os fariseus da época? Homens estudados, doutores da lei, homens que liam as palavras e estudavam arduamente a palavra, examinavam, eles seguiam, eles observavam. Amém? E aí a Bíblia diz que havia este homem Nicodemos, um
fariseu, um dos principais judeus, um homem de muita estima. Este homem resolve agora ir ter com Jesus, porque os fariseus estavam meio revoltados com Jesus. Jesus chegou fazendo uma obra do reino tão gloriosa, e essa obra causou nos fariseus revolta, porque eles queriam levar todo mundo na visão deles, no segmento deles, nos estatutos deles, da doutrina deles. E de repente Jesus chega quebrando o paradigma, confrontando, criando um certo confronto, mas porque Jesus falava uma verdade que vem do reino, então os fariseus não gostavam de Jesus. Mas esse fariseu aqui em especial, Nicodemos, ele começou a ver aqueles milagres. Ele falou: não, esse cara é de Deus, esse homem é de Deus. Está em João 3 isso. Esse homem é de Deus. Ele queria ter com Jesus, mas ele não podia, porque a cúpula pela qual ele pertencia era contra Jesus. E aí esse fariseu Nicodemos, ele resolve ter com Jesus à noite. Por que à noite? Para com a noite se camuflar, escondido. E ele vai ter com Jesus durante a noite. E quando esse fariseu chega, Nicodemos chega, ele chega saudando o mestre e dizendo: olha, eu vejo que o Senhor, que o mestre é homem de Deus, porque só pode ser de Deus, esses milagres, essas coisas que acontecem, é de Deus. Ele só diz isso, e Jesus já derrama na vida dele uma verdade que às vezes nós não queremos ouvir. Ele não perguntou assim para Jesus: Jesus, como é que eu faço para herdar o reino? Eu vejo que o Senhor é um homem de Deus, porque o Senhor faz milagre, e esses milagres eles vêm de Deus. E agora eu queria te perguntar, Jesus, como que a gente faz para herdar o reino de Deus? Ele não fez essa pergunta. Ele só chegou falando o seguinte: eu vejo que tu és homem de Deus, mestre, eu reconheço que tu és homem de Deus. Ele só falou isso, e Jesus já na sua fala diz para ele o seguinte: aquele que quer ver o reino de Deus precisa nascer de novo. Porque Jesus olhou para ele e viu que ele tinha uma certa prática religiosa, mas Jesus viu que ele ainda não tinha nascido de novo. Amém, igreja? E ele só chega dizendo: olha, eu vejo que tu és um homem de Deus, porque isso tudo é de Deus, esses milagres é de Deus. Ele não disse nada mais. Mas Jesus, já conhecendo como que ele era religiosamente falando, Jesus já fala logo para ele assim: olha, quem quer ver o reino de Deus tem que nascer de novo. E aí dá início a uma conversa ali: mas como assim nascer de novo, Senhor? Eu tenho que voltar de novo à madre, ao ventre materno? E Jesus diz: não, você tem que nascer da água e do Espírito. Amém, igreja? Então quem é de Deus, quem é de Jesus Cristo, quem quer ir morar no céu, na morada celestial, viver vida nova com Deus, tem que nascer de novo. E aqui em Colossenses capítulo 3 já começa dizendo: ó, se fostes, portanto digo, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, busque as coisas de Deus. Então, quem nasce de novo tem que buscar as coisas de Deus. Como é que eu nasço de novo? Jesus respondeu isso para Nicodemos: nascendo da água e nascendo do Espírito. A água e o Espírito simboliza a água do batismo. Só que só nascer da água do batismo não é um nascimento. Só participar do rito em si não é um nascimento. É um ritual, é simbólico. Algo dentro de mim tem que ser mudado. Algo na minha mente, no meu ser interior tem que ser mudado. E eu vou forçar essa mudança. Não vai fluir assim, ó, naturalmente, vou deixar acontecer. Não, é eu que vou plantar a semente para que a mudança aconteça.
Eu que vou forçar isso, eu que vou forçar a mesma barra. Forçar a barra como assim? Com quem? Forçar a barra comigo mesmo, porque eu conheço quem eu sou. Jesus disse, quer ver o reino de Deus? Quer subir para a glória? Quer um dia se encontrar com Deus? Falou para Nicodemos, nasça de novo. Tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, batismo e também do Espírito. A transformação tem que acontecer dentro de você. O Espírito Santo tem que te renovar. Você tem que ser renovado no Espírito. Tem que mudar o conceito, tem que mudar a mentalidade, tem que começar a ter filtro, tem que começar a ter crivo, tem que começar a andar nos princípios, a exaltar os princípios de Deus na vida. Amém? Se eu não fazer isso, eu não nasci de novo. E se eu não nasci de novo, eu não verei a Cristo, eu não verei o reino. Amém, igreja? E o apóstolo Paulo volta aqui comigo no texto agora, e o apóstolo Paulo começa a esmiuçar isso, e vai dizendo aqui no versículo 2, vamos ler: pense nas coisas lá do alto. Ele está ajudando a gente a entender o que é ressuscitar com Deus, o que é nascer com Deus, ser nascido de Deus. O que é isso? Ele está ajudando a gente aqui, ele está dando parâmetros para a gente, nortes. Pense nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Quantas vezes a gente passa o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, e aí é a falência. Se falar que passou o ano inteiro, já é falência, irmão, sem pensar em Deus. Quantas pessoas não estão tendo a sua mente ocupada durante o seu dia com Deus? É tanta diversidade de informações, é tantos recursos, são tantas as atividades que ocupam o nosso tempo, e eu não consigo, nesse dia inteirinho de 24 horas, eu nem pensei em Deus, eu não tive um momento com Deus, eu não refleti com Deus. Quando era para a gente já passar as 24 horas do nosso dia plenamente com Deus? Já era para estarmos amanhecendo o dia com Deus, o dia todo com Deus. Como assim? Eu tenho que estar o dia todo na igreja? Não, irmão, andando em espírito com Deus. Eu vou para o meu trabalho, já amanheço de manhã cedo, estou com Deus. Já acordo de manhã cedo louvando. Não fala isso não, pastor, misericórdia. Acordar de manhã cedo na segunda-feira, na segunda-feira brava, acordar louvando, tendo que trabalhar, acordar 5 e pouco da manhã. Não dá, também dá um descanso. Amém, irmão, né? Mesmo que você não tenha muito ânimo para já acordar louvando, mas no seu interior, falando com Deus. Jesus, esteja comigo nesse dia, ande comigo nesse dia, andando guiado pelo Espírito Santo, sendo conduzido pelo Espírito Santo. A igreja tem que entender que ser de Cristo é isso. Olha, o nosso dia tem 24 horas, colocando aí que nós vamos dormir, né, segundo a medicina, o pessoal, os profissionais da área, né, os neurocientistas, médicos, seja quem for, colocando que o pessoal aconselha dormir, né, 8 horas por dia, que é bom para o corpo humano. Considerando isso, quantas horas vai sobrar para a gente dessas 24 horas? 16 horas? 16 horas, sobra 16 horas. Pega 16 horas do seu dia. O que tu faz, irmão, com 16 horas do seu dia? Vamos subdividir essas 16 horas em momentos. Vamos subdividir essas 16 horas em momentos. Sobra 16 horas para você. Talvez quem dorme 5 horas por dia, eu em média por dia eu durmo 5 horas, irmão. Durante a semana é 5 horas por dia, 6 horas, 8 horas é benção. 8 horas foi de Deus, mas é em média 5 horas, 6 horas por dia que a gente dorme, né? Quantas horas você dorme? Tem gente que dorme 4 horas por dia, né? Mas também quando tem a oportunidade de dormir 8 horas, meu irmão, eu até passo, é 9, é 10, é 11, né? Amém? Mas, irmão, quantas horas você dorme por dia? Quantas horas te sobra acordado, sóbrio, consciente? Agora pega essas horas que te sobram, sóbrio, acordado, consciente, vamos subdividir elas em momentos. Tem um momento onde eu vou sentar para almoçar, um momento que eu vou sentar para jantar, tem um momento que eu vou ter que lavar roupa, um momento que eu vou para o trabalho, que eu volto, um momento que eu vou estar trabalhando,
como que são estes momentos? Eu pergunto para a igreja, como que são os momentos do seu dia, para os homens e para as mulheres? E nesses momentos nós somos apresentados a situações. Talvez em algum momento do seu dia alguém te ligou com uma notícia maravilhosa, e essa notícia te incentivou a dar glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso, que bênção, que notícia maravilhosa, deu tudo certo, que alegria. Foi um momento abençoado. Mas de repente a notícia que chega é uma notícia muito ruim, que mexeu com você, meu irmão e minha irmã. E aí, o que você fez nesse momento? Nessa hora da notícia amarga, difícil de digerir, o que tu fez com este momento? E aí neste momento muitas pessoas, elas já demonstram um comportamento de uma pessoa que não foi ressuscitada com Cristo. Muitos, na hora de digerir algo amargo, já em vez de falar, oh, Jesus tem misericórdia, Jesus está cuidando de tudo, ela corresponder àquele vento negativo, com o posicionamento de quem tem princípios cristãos, ela já responde com xingamentos, com uma atitude mais agressiva, com palavras torpes, um sentimento mais, não pode, está errado, está errado. Quando fazemos isso, estamos dando brecha para Satanás. Satanás está lutando pela nossa alma, Satanás está guerreando pela nossa vida, Satanás almeja a sua felicidade, o seu lar, a sua família, ele quer destruir tudo. E se nós somos ressuscitados com Cristo, nesses momentos do nosso dia, a qual somos submetidos a situações agradáveis ou situações desagradáveis, eu tenho que ter postura, equilíbrio psicológico, estrutura emocional em Deus, para lidar com a situação, seja ela doce ou amarga, me posicionar confiante em Deus, que ainda que a notícia não seja agradável, o Senhor está no controle de tudo. Amém, igreja? O que te fere, irmão? O que te fere, irmã? O que te incomoda, homem de Deus, mulher de Deus? Eu faço essa pergunta para os homens. O que deixa você irritado? O que te deixa irado? O que te leva a chutar o balde, o pau da barraca, a virar o balde de leite? Mexeram nas minhas ferramentas, eu não gosto disso, eu já falei. Aí já solta logo um palavrão, o homem de Deus já solta logo um palavrão muito do maldito, muito do amaldiçoado, solta um palavrão porque mexeram na ferramenta dele. De repente o cidadão lavou o carro, e aí lá vem o filhinho, o amiguinho, o parente, o amigo, e não percebe, depois de passar aquela cera, e deu uma polida no automóvel, que agora está brilhando, aí vem o enviado, aí ele já vai falar esse termo, mas é um enviado mesmo, hein? É um enviado mesmo, porque a pessoa, o garoto, seja quem for, tocou com a mão no carro, um carro preto, hein? Polido, relar com a mão assim, que mancha, a mão meia suada, nesse tempo bem caloroso, esse clima tropical que é o Brasil, colou a mão lá, manchou o carro. Meu irmão, quantas pessoas já saem do sério? Homens saem do sério com isso. E se arranhar então? E se arranhar? Tem pai que vai bater na mão do filho para deixar roxa, porque arranhou o carro. Que tipo de cristão é esse? Que tipo de cristão temos sido? Não nasceu com Cristo, não ressuscitou com o Senhor. Tem que ressuscitar, tem que voltar para a casa do oleiro, tem que voltar para a casa do oleiro e se colocar na mão de Deus e falar: Pai, me molda de novo, eu sou barro na tua mão, Senhor, tu és o oleiro, me molda, faz de mim um vaso novo. Amém, homens? Amém? Eita, que o arroz queimou, o arroz queimou, mas é o inferno mesmo. Olha, já sabia a hora que eu ia chegar. O bolo torrou dentro do forno, gente. Aquele bolo de fubá com cobertura de chocolate.
justamente na hora que você vai chegar, querendo sentir o aroma lá do portão. Daqui a pouco você chega no portão de tardezinha e sente aquele odor de queimado. Meu Deus do céu, hein? Aí o humor já muda, o humor da pessoa já mudou. Ele já não chega mais de coração aberto. Minha querida, como é que foi, meu filho? Como é que foi o dia de vocês? Ele já está magoado pelo simples fato dele sentir um odor de queimado. Ele já sabe que alguma coisa na cozinha saiu de errado. Então nós temos se tornado cristãos enrijecidos, sem resiliência, sem flexibilidade. Nós falamos das gerações mais novas, que não sabe lidar com o não, mas eu pergunto para essa geração mais raiz, como dizemos, né? Nós que somos, né, das décadas de 80, de 70, de 60, 50, da década de 90, como é que nós estamos lidando também? E pegando a geração mais nova, né, da década de 2000 aí, por aí vai, como que nós estamos lidando com os probleminhas do dia a dia? Somos muito rígidos, muito secos, inflexíveis? Não podemos ser. A Bíblia fala, nós somos nascidos de Deus. Agora pegando um pouquinho as mulheres para Cristo. As mulheres. Minha irmã, o que te tira do sério, minha irmã? É passar o pano na casa? E daqui a pouco chega aquele maridão meio que desleixado, sem prestar muita atenção. A casa está encerada, a casa está bonita, ele já vai sapateando a casa inteira. Isso te dá motivo para querer quebrar o rodinho, o cabo do rodo na cabeça dele? Dá vontade? Isso é motivo para palavras torpes, para xingamento? Está errado. Chamar atenção pode, com certeza. Chama atenção mesmo. Se possível pegar na orelha, pega na orelha. Mas não quebre os teus princípios, os princípios de Deus. Está entendendo? Ah, pastor, mas peraí, como assim? Pode pegar na orelha, mas não pode quebrar. Pegar na orelha já não está quebrando os princípios? Pegar na orelha é forma de falar, né, meus irmãos? Chama a atenção dele. Ô, homem, você não está vendo, homem? Mas não precisa xingar. Não precisa ir contra a palavra. Chamar a atenção pode. O que te tira, minha irmã, do sério, minha irmã? É a roupa jogada no meio da casa? Chama a atenção, mas não amaldiçoa. Ai, pastor, eu sou tranquila, mas eu tenho um problema comigo. Quando chega naqueles dias, é aqueles dias que te tira do sério, minha irmã. Aqueles dias que são os dias das mulheres. Tira, olha, eu sou uma bênção, mas naqueles dias, sai de perto de mim. Ninguém fica perto de mim. Ninguém, eu não gosto, olha, nem de ver. É por isso que a Bíblia fala que quando as mulheres estavam naqueles dias, elas se retiravam por conta da impureza, do fluxo de sangue. Elas se retiravam para um lugar reservado. Olha só que interessante. Mas isso para nós não existe. Mas eu estou vendo que para algumas mulheres, elas têm que tirar umas férias todo mês, quando chega naqueles dias, porque ela não consegue ficar perto de ninguém. Pastor, você não entende que dentro de mim acontece uma transformação. Com certeza, quimicamente falando, em questões hormonais, tudo pode mudar em questão hormonal dentro de um corpo de uma mulher, mas a sua cabeça de Cristo não pode mudar. Não pode. O corpo movimentou, mexeu, os hormônios estão à flor da pele, os meus nervos estão à flor da pele, mas espera aí. Os dias de uma mulher não pode ser capaz de corromper aquilo que Cristo formou na mente dela. Amém, irmãos? Amém? Nós somos nascidos em Cristo, ressuscitados em Cristo. Por isso, eu posso ser afrontado. O meu corpo pode estar diferente. Eu posso passar por ventos, por terremotos, por tribulações, mas a minha cabeça é governada por Jesus. E este mesmo Jesus vai me dar estrutura psicológica, emocional, para que eu possa, em meio aos confrontos do dia a dia, enfrentar e permanecer de pé. Amém, irmãos? Porque senão eu não verei ao meu Cristo, ao meu Rei, ao meu Senhor. Para muitas pessoas,
Ter uma vida com Cristo é sinônimo de conquistas. Eu vou conquistar. O mar da dificuldade vai se abrir, as muralhas do problema vão ser derribadas, como foi em Jericó. Então as muralhas, as dificuldades, os montes serão transportados, né? Tudo vai dar certo para mim. Mas o ápice de uma vida cristã, o ápice é aquele grande dia na qual entraremos nos portais celestiais. Esse é o ápice, igreja. É o encontro do corpo de Cristo com o seu Cristo. É o ápice, é morar com Deus. E eu estou deixando às vezes o meu dia, a minha trajetória, este caminho que eu estou seguindo em direção ao meu rei, o rei dos reis, o leão da tribo de Judá, eu estou deixando prejudicado, porque às vezes eu não estou entendendo o que é ser nascido de Deus, ser nascido da água, ser nascido do Espírito. E aí vamos continuar o texto aqui, versículo 5, Colossenses capítulo 3, versículo 5, e diz o texto: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Faça morrer essa carne, mata essa carne, para que ela não venha matar o Espírito que habita em nós. Faça morrer essa carne. Colossenses 3:5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aqui ele faz citação a essa natureza terrena: a prostituição, a impureza, as paixões, lascívias, desejos malignos e a avareza, que também é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, se nós estamos deixando com que essas coisas aqui, impureza, lascívia, paixões, desejos malignos, a avareza, a idolatria, se eu estou deixando essas coisas me inflamar, eu estou sendo desobediente a Deus. E sobre mim vai vir o quê? A ira de Deus. E a principal forma da ira de Deus ser executada na vida de uma pessoa é abster essa pessoa do seu reino. Tem sentença maior do que essa? De perder sua salvação? Tem sentença maior? Mas pastor, eu aprendi que uma vez salvo, sempre salvo. Ainda que eu venha viver uma vida de pecado, eu serei salvo. Mas preste atenção, talvez a minha vida de pecado está mostrando para mim, na verdade, que eu nunca fui salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. A graça nos dá a condição para a salvação. Mas entenda, se eu estou tendo uma vida de pecado, a pergunta é: eu fui salvo? Ou estou convencido de que eu fui salvo? Está entendendo, meu irmão? Porque hoje, para muitas pessoas, muitas mentes estão confundindo o que é a graça de Deus, o favor imerecido. Então nós não merecemos, essa graça nos alcançou, o Senhor nos salvou, mas Ele salvou para viver essa vida aqui, ó, que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3. O Senhor nos salvou para que agora a impureza não more mais em mim, a lascívia não more mais em mim, os desejos malignos não habitem mais em mim, o xingamento, a palavra torpe, a mentira, a injustiça não habita mais em mim. Foi para isso que o Senhor me salvou. Porque se ainda essas coisas estão permanecendo em mim e estão criando raízes, então eu não fui salvo. Até porque, se eu fosse salvo, não tem porquê a ira de Deus se manifestar sobre mim. Amém, igreja? E a ira de Deus vai se manifestar sobre os filhos da desobediência. Pastor, é complicado, pastor, é difícil. É por isso que a Bíblia fala assim no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, que a salvação é tomada por esforço. A salvação de Deus, ela é tomada por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dela. Entendeu? Então eu tenho que me esforçar contra mim mesmo,
porque a minha carne prega peças contra mim. A minha carne quer isso daqui, ó, quer esses manjares, que eu sou suscetível a eles. A minha carne quer isso, mas dentro de mim o Espírito Santo fala: filho, não, você foi comprado com sangue, você pertence a Deus, você é propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor fala no nosso íntimo: você é menina dos olhos de Deus. Não aceite, não admite. Pastor, mas eu errei. Busque o perdão de Deus, o renovo do Senhor. Ele renova. Busque a reconciliação, e há reconciliação no Senhor, a restauração, a transformação. Ninguém aqui é perfeito. Eu não estou falando aqui que eu sou perfeito. Eu estou falando que nós não podemos ficar vivendo uma vida familiarizado com aquilo que é errado. Eu observei que está errado isso. Foge aos princípios da palavra, aos princípios cristãos. Então eu tenho que começar: Senhor, repreenda, em nome de Jesus eu repreendo. Não, eu não quero na minha vida, eu não quero, porque a Bíblia nos manda buscar a santidade, a purificação. Amém, amados? Vamos continuar rapidamente. Eu quero ler agora mais rápido, em nome de Jesus. Aí diz assim no versículo 8: agora porém despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira. De novo, mais um arsenal. Despojai-vos, arranca de sobre si, tira dos seus ombros, solta essa bagagem, lança fora de você essa bagagem. Que bagagem é essa? Versículo 8 aí, parte B do versículo: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar, a palavra torpe, o xingamento. Arranca fora a ira, essa brabeza toda. Mulher quer engolir o homem, e o homem quer engolir a mulher. Eu dou um boi para não entrar numa batalha, eu dou um boi para não entrar numa guerra, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entrar, eu dou uma boiada. Eu tenho boi doidado para dar, hein? Eu dou uma boiada para não sair. Para com essa palhaçada, para com isso. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós somos transformados, em nome de Jesus. Eu sou irada. Aí conheceu eu assim e vai ter que viver comigo assim agora. Não, o homem te conheceu irada, mas vocês dois agora conheceram a Jesus. Então tem que passar pelo processo de ser sovado, de ser amassado. Deixa o Senhor amassar, deixa o Senhor sovar, que nem quando se sova a massa do pão. Deixa o Senhor pegar no barro e amassar mesmo. Dói, deixa doer, mas o Senhor está fazendo uma nova criatura agora nele, um filho de Deus. Amém, amados? E diz mais assim, igreja, em nome de Jesus: não mintais uns aos outros. Versículo 9: não mintas uns aos outros, uma vez que vos despedistes do velho homem e com os seus efeitos, e vos revesti-vos agora do novo homem, da nova mulher, que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O que está falando aqui agora nesse último versículo? Nasça de novo, seja um novo homem, seja uma nova mulher. Não tem rótulos sobre você, não é bárbaro, não é cita, não é questão de ser católico, evangélico, espírita. É Cristo, é Jesus na sua vida. Mas eu tenho uma religião, isso, aquilo, outro. Não, é Jesus, é o Senhor das nossas vidas. Mas eu venho da cultura, eu venho da tradição. Deixa tudo. Deixa os costumes, deixa os conceitos, subjugue a sua vida aos pés da cruz, subjugue a sua vida, se dobre diante de Jesus, reconheça que Ele é o Senhor único, verdadeiro, santo e capaz para direcionar os seus passos, porque a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, agora, que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha história, eu tenho o meu conceito, o meu jeito de ser. Se gostou, gostou, se não gostou também, amém.
tô nem aí com ninguém, que importante é o que eu acredito, e que importante é que eu me sinto bem, realizado, xingando, berrando, gritando, blasfemando, batendo, quebrando o pau. Deixa eu comigo, com a minha vida, que interessa somente a mim. Não, para com isso. Você veio para Jesus, acabou isso daí. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, para nós que nós temos o nosso jeitinho particular, cada um de ser. Agora, se eu estou em Cristo, Romanos 8, 14, os que são guiados pelo Espírito de Deus e não pelo seu próprio ventre, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, se tu é filho de Deus, é o Espírito Santo que vai te guiar, não as tuas emoções. Agora, a emoção do ser humano, as nossas emoções não podem nos guiar, jamais, porque as nossas emoções, elas oscilam, elas variam conforme o momento. Aí eu estou naqueles dias, eu estou irada, aí mexeram no meu carro, sumiram com a chave, eu vou quebrar tudo, eu vou ficar bravo. Sujou, pisou, falou mal de mim, agora o mundo vai acabar. Para com isso. Não é tuas emoções que tem que te guiar, é o Espírito de Deus. Independente dos ventos, dos terremotos, de adversidade que nós somos expostos diariamente, eu tenho que ter isso enraizado dentro de mim. A minha cabeça é dominada por Jesus Cristo de Nazaré. Ele vive, Ele habita dentro de mim. Mas você não ouviu o que eu te falei? O mundo está desabando. Amém? Deixa desabar. Jesus está no governo de tudo, Ele está no controle, vai dar tudo certo. Amém? Mas menino, olha só, tenho que te contar uma fofoca. Vem aqui em casa. Preparei já um chá, já comprei o pão com a mortadela. Vem aqui em casa. Lá vai a outra, correndo para ouvir a fofoca. E ficam se inflamando na fofoca. E sai dali todo mundo envenenado. Chama para orar. Olha minha amiga, eu vim aqui para conversar com você. Meu amigo, eu vim aqui para conversar com você. Mas vamos orar juntos. Vamos orar juntos, porque eu estou vendo que tem um mal já agindo aí. Não vamos entrar não, igreja. Não vamos entrar na onda do maligno. Tem muitas pessoas que vai meio que na onda, vai meio que levado pelas circunstâncias, pelo momento, pela situação, pelos sentimentos, seja de ira, seja de alegria. Entendeu? Nós somos escravos emocionalmente. E se somos escravos emocionalmente, estamos dizendo com as nossas atitudes que o diabo está tendo livre acesso. Enquanto Satanás tem livre acesso por meio dos nossos sentimentos, das nossas emoções, então fica fácil, igreja, para ele criar armadilhas nessa caminhada. Entendeu? Somente é de Cristo. Quem governa aí é Jesus, quem governa é a palavra. Subjugue suas emoções, seus sentimentos aos princípios de Cristo, aos princípios da palavra. Está entendendo? Ah, mas eu sonhei à noite. Irmão, o que eu converso com pessoas que sonharam à noite? Um dia um homem sonhou sendo traído. Ele queria matar a esposa, irmão. Queria matar a esposa. Ele fala que ele chegou com a faca na cama assim, ó, para colocar a faca no pescoço da mulher. Eu falei, meu Deus do céu, foi a misericórdia do Senhor. Por isso que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus, a minha mãe é de oração. Eita Jesus, irmão. As pessoas são escravas dos sonhos. Deus fala no sonho, mas o diabo também sopra nos sonhos. Às vezes a pessoa está tão assim, sabe, tão vulnerável na vida, que ela está dormindo à noite e o inimigo pode chegar lá do lado e começar a soprar no ouvido dela. E o subconsciente dela capta, e ela começa a projetar sonhos malignos. E quando ela acorda de manhã, o ânimo está mudado, o ânimo está transformado. Irmãos, eu já tive sonhos terríveis, eu já tive sonhos ruins. E quando eu acordei de manhã, o sonho estava afetando o meu ânimo, o sonho estava afetando a minha disposição do dia, a minha alegria. O que eu fiz? Eu peguei este sonho e trouxe para a palavra, e eu vi. Dentro da palavra eu tenho promessa X, de A a Z. Eu estou cheio de promessas dentro da palavra. Agora este sonho aqui vem me dizer isso. Aí você escolhe, vai ficar com o sonho do Satanás ou vai ficar com as promessas? Eu preferi ficar com as promessas. Repreendi o sonho em nome de Jesus. Fique com a promessa.
Fique com a palavra, fique com Jesus. Palavra negativa, palavra de maldição, pensamentos que fluem, sabe assim? Você nem sabe de onde fluiu o pensamento de maldição. Escolha ficar com a palavra, escolha ficar com a promessa. Entendeu, igreja? Sonhos malditos, fique com a palavra. Comportamentos que você vê que não está legal, volte-se para a palavra. Diz assim no versículo 12: revesti-vos, pois, olha que lindo, para que nós possamos terminar. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amém? Vista como se você revestisse mesmo. Vista-se de um terno, vista-se de uma roupa em Deus, de uma nova vestimenta em Deus, uma vestimenta amável, de ternos cheios de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Olha que lindo, suportai-vos. E pega bem no calcanhar de Aquiles, no ponto fraco daqueles que usam o termo na qual dizem assim: eu não estou nem me aguentando, eu não suporto nem a mim mesmo, dá licença, sai de perto de mim. Deus manda para você não somente se suportar, mas suporte a você mesmo e suporte aos outros. Você vê como é que a palavra ela bate na gente? A palavra ela nos confronta, a palavra nos leva a ser pessoas melhores, a palavra nos transforma, e nós precisamos passar por essa transformação. Começa aqui, para que depois, quando for soada a trombeta, 1 Coríntios capítulo 15 fala que quando a trombeta soar, ao som da última trombeta, eis que todos nós, os que já foram, os que já morreram e os que ainda estão vivos, todos nós vamos ser levados pelo Senhor, num abrir e num fechar de olho. Do mesmo jeito que o relâmpago corre do ocidente ao oriente, em milésimos de segundo o arrebatamento vai acontecer. E nesse momento do arrebatamento, na hora, nós vamos ser transformados. A Bíblia fala: o homem que suporta em si o corpo corruptível, na hora será transformado, e ele na hora passa a ter um corpo incorruptível. Essa matéria pecaminosa que nós temos será transformada. Para entrar no céu existe o processo da transformação, igreja. Para viver no corpo de Cristo, tem que buscar esse processo, vivenciar o processo da transformação. Para o céu não se entra de qualquer jeito. 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer isso. O nosso corpo corruptível vai ser transformado em um outro corpo. Como assim em outro corpo? O texto fala o seguinte: que o feijão, vou pegar o exemplo do feijão ou de qualquer outra semente, quando se planta um corpo. Quando se planta um corpo. Quando nasce outro corpo. Não é assim? As crianças que estão aqui, os jovens, os irmãos, já fizeram aquela experiencinha clássica que existe na escola do feijãozinho no algodão. Amém? Lembra o feijãozinho no algodão? Já lembrou, né, Benção? Rebequinha já lembrou na hora. E aí o feijãozinho que você colocou lá é um corpo, é uma semente, é um corpo. Mas quando ele renasce, é outro corpo. O pezinho de feijão que cresce ali não tem nada a ver com o que foi plantado, é totalmente diferente. É como se nós tivéssemos plantados aqui uma semente. Vocês aqui, meus irmãos, nós aqui, os que estão em casa, é uma semente em Deus. Coloque essa sementinha no meio do algodão, no meio da palavra. Coloque a sua vida, essa semente aí, nos princípios de Deus, nos princípios cristãos. Coloque aí dentro, que quando nascer vai ressurgir um corpo diferente, um corpo glorificado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Suportai-vos uns aos outros. Eu que suporto só a mim mesmo, e olha lá, suporte um ao outro.
tenha paciência com os débeis na fé, tenha paciência com os mais leigos. Talvez você é acelerado, talvez você é agitado, você é animado, talvez quem está do teu lado não pega tão rápido. Tenha paciência, ame mais. Você tem um jeito de ser, o outro tem outro jeito, abraça mais, ame mais. Ah, pastor, mas estamos na pandemia. Abraça do jeito que dá para abraçar, com palavras às vezes que são tão maravilhosas, que vai levar o dia todo aquela pessoa uma riqueza de sentimentos, com palavras que você liberou. Mas às vezes a gente solta tanta palavra negativa, tanta palavra maldita, tanta palavra atrasada, e nós não estamos sendo cristãos desse jeito. Despojai-vos, arranca de sobre si, despojai-vos a maledicência, a mentira, a malignidade, despojai-vos, arranca de sobre si os desejos malignos, a lascívia, as paixões, a concupiscência da carne. Arranca, faça morrer, para que então possamos ver a Cristo. Amém, igreja? São tantas as coisas para falar, e eu encerro essa mensagem lendo apenas lendo 1 Pedro capítulo 2 e no versículo 24. Só vou ler em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 2 versículo 24, em nome de Jesus. Diz assim 1 Pedro: vale a pena fazer isso por Ele que fez tudo isso por nós. 1 Pedro capítulo 2 versículo 24: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Aleluia. Ele carregou os nossos pecados, toda a miséria que habitava sobre a nossa vida, toda a maldição, toda a infâmia, Ele carregou, Jesus carregou por nós. Lá na cruz Ele consumou, para que nós mortos para a expectativa é essa, que nós venhamos morrer para o pecado, para que nós, mortos para o pecado, venhamos viver para a justiça. Morra para o pecado, viva para a justiça de Deus. Morra para o pecado, viva para a justiça de Deus. Nos momentos do seu dia, quando você for exposto ao pecado, lembra-se disso: eu tenho que morrer para o pecado, para que eu possa viver para a justiça de Deus. Eu tenho que morrer para o pecado, para que eu possa entrar no reino de Deus, porque Ele carregou sobre si todos os meus flagelos, os meus pecados, as infâmias que estavam sobre mim, as misérias que estavam no saco que eu estava carregando. Ele tomou sobre si, para que eu viesse viver, morrer para o pecado. Amém, igreja? E termina assim dizendo, aqui no versículo ainda 24, termina dizendo: por suas chagas, por suas feridas fomos sarados. Ele nos sarou, Ele nos curou através das suas feridas. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, vocês eram desgarrados, vocês eram desorientados, vocês estavam sem rumo no mundo. Porém vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Ou seja, nós vivíamos no mundo sem eira, sem beira, desorientado, mas nós fomos convertidos ao bispo